propagação. Né? No ar, por exemplo, tem raios cósmicos que viajam mais rápido que a luz no ar. Na piscina, o índice de refração da água acho que é 1,5 mais ou menos. Certo. Então, na água, essa radiação viaja mais rápido que a luz na água. Né? Mas no vácuo, a luz é o... Assim, tem algumas teorias de supercordas heteróticas, né? Que pode ter táquions, eles podem viajar mais rápido que a luz, mas eles não podem ultrapassar a velocidade da luz. O problema não é viajar mais rápido que a luz, é ultrapassar a velocidade da luz, de menos para mais ou de mais para menos. Porque vai ter uma singularidade, vai ter uma divisão por zero ali. Né? Quando chega na divisão por zero que dá o problema. Então, os táquions, eles supostamente, eles podem viajar mais rápido que a luz. Desde que eles não ultrapassem, desde a origem, eles já têm que estar viajando desde o início mais rápido que a luz. O que eles não podem é começar com a velocidade menor e num certo momento ultrapassar, porque a energia necessária para isso, num certo momento, seria infinita ali. Você vai ter uma divisão por zero, vai ter uma singularidade e a coisa para de funcionar. Né? Então, essa radiação Cherenkov é mais rápida que a luz nos ambientes. Né? Então, tem esse ponto. Nessas teorias aí que você vê, você já entendeu alguma justificativa plausível para o buraco de minhoca? O buraco de minhoca é um objeto hipotético. Né? A gente não sabe se existem, embora seja plausível, o Kip Thorne estuda isso já desde os anos 70, dos anos 80, né? Mas a gente não sabe se existe. Talvez nem possa... Na verdade, até os buracos negros, embora tem várias, entre aspas, confirmações de que existem buracos negros, só que no fim das contas o que se tem são objetos, alguns deles são muito compactos, outros nem compactos são, né? São muito massivos, mas não necessariamente compactos, que não se conhece outros objetos teóricos que possam explicar. No centro da Via Láctea, no centro da M87, por exemplo, tem no centro da Via Láctea cerca de 4,3 milhões de massas solares. Não tem nenhum objeto conhecido que não emita luz, né? Porque além de tudo ele não emite. Ele tem o disco de acreção em volta. O disco de acreção emite luz, mas o próprio buraco negro não emite luz. Não tem nenhum objeto conhecido, teórico, que possa ter uma massa de 4 milhões de massas solares. Porque tem uma coisa chamada limite de Eddington. Né? O limite de Eddington, uma estrela que tem uma massa acima de 130, 140 massas solares, ela não tem estabilidade. Como é que se fala? Por que uma estrela é aproximadamente esférica? Porque você tem a força gravitacional que está puxando né? E a temperatura que está provocando uma expansão. Então ela entra em equilíbrio hidrostático. Né? Ela não pode... Tem gente que fala a Terra é esférica por causa da gravidade. Não, a Terra é esférica por causa do equilíbrio hidrostático. Porque a gravidade se fosse para a gravidade, ela entraria num colapso e forma um buraco negro. Né? Só que ela tem a expansão provocada pela temperatura e a atração para o centro formada pela gravidade, e no final se equilibram e determinam um raio mais ou menos fixo. Não é exatamente fixo, ele fica oscilando e tem uma variação também de longo prazo, mas é quase fixo. Né? Então você tem lá as estrelas por isso. Como é que eu entrei nisso agora? Agora eu me perdi a parte que... A gente começou no buraco de minhoca, mas estava explicando o buraco negro, por exemplo, que a gente também não consegue... Está falando que o buraco negro pode não existir buracos negros, mas como é que eu cheguei nessa parte? Qual foi o motivo que eu comecei a explicar a questão da estrela? Do equilíbrio hidrostático, mas enfim. Passou, verdade, a gente veio, buraco negro não é comprovado ainda, mas o buraco negro já conseguiram visualizar isso que eles teoricamente. Não, eles fizeram... eles têm... Não são fotos, né? São... tem um artigo, tem acho que 4 artigos de 2000 tem de 2009 e tem de 2015, 2014, que eles falam que tem uma foto de um buraco negro. Né? Na verdade não é uma foto e não é um buraco negro. É um disco de acreção que ele fica em volta, porque o buraco negro não emite luz. O que define... Ele suga a luz até. O que define um buraco negro? O buraco negro, na época do Laplace, no século XVIII, o Laplace já propôs o conceito de estrela negra. A estrela negra é um objeto que tem uma velocidade de escape. O que é velocidade de escape? Na Terra, se você joga uma pedra para cima, ela vai subir e vai cair de volta por uma razão, porque você não jogou com velocidade suficiente para que ela escapasse da aceleração gravitacional da Terra. Se você consegue jogar uma pedra a uma velocidade maior do que 11,18 km por segundo, na região do Equador, se for fora do Equador é um pouco menos, mas no Equador 11,18 km por segundo é a velocidade necessária para, na verdade, é um pouco menor em outros lugares, né? Maior em outros lugares. Se você, nos polos, por exemplo, é um pouco maior. Se você joga essa velocidade, se não houvesse atmosfera reduzindo por atrito a velocidade, se ela continuasse com essa velocidade,
ele ia descrever uma trajetória parabólica, quer dizer, ela não volta a cair, né? O Newton já tinha uma noção disso, né? O Galileu, na verdade, já tinha uma noção, que se você está no topo de uma montanha e dispara um projétil de canhão, ele vai cair, se você aumenta a velocidade, ele vai mais longe, e chega a um certo ponto que ele vai continuar caindo, ele vai dar uma volta em volta da Terra e vai te atingir por trás, desde que não houvesse atmosfera para frear, né? Então ele vai entrar em órbita e vai ficar girando. Essa é a velocidade circular, que é cerca de 7,9 km por segundo. A velocidade de escape é raiz de 2 vezes a velocidade circular, que dá 11,18 km por segundo, mais ou menos. Nós temos velocidade de escape, né? A massa do nosso corpo é muito pequena, mas nós temos também velocidade de escape. Asteroides pequenos, por exemplo, eles têm velocidade de escape, que é o mínimo necessário para escapar da superfície daquele objeto. E a Terra tem esse limite. Num buraco negro, a velocidade de escape é a velocidade da luz, né? Então, o que define um buraco negro é um objeto cuja velocidade de escape é igual à velocidade da luz no vácuo. Igual ou maior? É igual, porque ali o horizonte é a região que determina o horizonte abaixo vai ser maior, para cima vai ser menor, e aquela região é que delimita uma singularidade, né? É o horizonte de eventos. Então, na verdade, isso seria o buraco negro de Schwarzschild, que é um buraco negro que não tem rotação e não tem carga elétrica. No mundo real não é assim, os buracos negros têm rotação e geralmente tem também carga elétrica. Então, eles têm uma ergosfera em vez de ter um horizonte de eventos, né? Mas, por simplificação, ele trabalhou... Porque o Schwarzschild resolveu um problema extremamente complexo. Ele estava em leito de morte quando ele resolveu isso. Ele estava participando da guerra, foi em 1914, 1916, se não me engano. Ele morreu, alguns dias depois que ele resolveu as equações para o caso específico da simetria esférica. Quer dizer, o Einstein ele não tinha uma solução para como seria um buraco negro. O Schwarzschild foi o que encontrou essa solução para um caso particular, muito específico, que é um buraco negro em que você tem uma simetria esférica, é perfeitamente esférico, né? Posteriormente, o Kerr, o Neumann, né, outros matemáticos fizeram estudos de como seria um buraco negro que ele tivesse rotação, porque o buraco negro se forma por uma estrela que entrou em colapso. Ela vai preservar o momento angular, né, ela tem rotação, ela vai rodar muito mais rápido, inclusive, quando ela entrou em colapso. Né, a bailarina, por exemplo, uma dançarina, ela fecha os braços, ela une os braços, o corpo começa a girar muito mais rápido pela conservação do momento angular. Então o buraco negro vai girar muito mais rápido. Consequentemente, ele vai achatar no equador, vai achatar nos polos e vai abaular no equador, né? E com esse abaulamento, já não se aplica exatamente as equações do Schwarzschild. Então, vai ser uma outra... inclusive, tem a métrica de Kerr-Neumann que trata do espaço nessa região, né? E... inclusive, a teoria do Hawking, do Penrose, é justamente que a emissão porque o Hawking e o Penrose, eles não falam que o buraco negro emite alguma coisa de fato. O que acontece é que surgem partículas virtuais nas imediações da ergosfera. Algumas vezes são pares, podem ser individuais ou pares. Quando surgem pares, às vezes uma cai no buraco negro e outra escapa. E quando acontece isso, essa que escapa é interpretada como se fosse radiação do buraco negro, que é a radiação de Hawking, né? Só que, na verdade, não é que ela escapou, é que surgiu um par, uma caiu, outra escapou, e essa que escapou não saiu do buraco negro, ela estava fora e continuou fora. E surgiu numa região próxima da ergosfera, né? Mas, enfim, o buraco negro, o que define o buraco negro? É um objeto que tem uma velocidade de escape na superfície, numa região, que é o horizonte de eventos, que é igual à velocidade da luz no vácuo. Isso é o que define o buraco negro. Nós não temos como ter certeza de que os objetos observados sejam buracos negros. Nós temos como saber que eles não emitem luz e eles têm propriedades que não são conhecidas, não tem outro objeto conhecido que possa explicar aquela quantidade de massa. Então, assim, por enquanto nós tratamos como se fossem buracos negros, porque tem alguns problemas com buracos negros, né? Tem alguns problemas de inconsistência. Porque qual é o problema do buraco negro? Um dos problemas do buraco negro. Quando você está colapsando a estrela para formar o buraco negro, né? A massa dela queimou combustível de hidrogênio, então ela tem uma massa acima do limite de Tolman-Perhamel-Volkov, ela começa a colapsar, ela não vai ter como preservar o equilíbrio hidrostático e vai formar uma singularidade, né? Nesse processo, à medida em que vai aumentando a aceleração gravitacional na superfície daquele objeto, o tempo vai passando mais devagar, pela teoria da relatividade. Quanto maior a aceleração gravitacional, mais lento vai passar o tempo ali, em comparação ao observador externo, né? Sim. Então, tem um observador distante, por exemplo, aqui na Terra, que a gravidade é muito mais fraca, né? Então, para nós, o ritmo do tempo vai ser muito mais rápido do que para quem está próximo daquele objeto que está em colapso. E quando chega no horizonte de eventos, o tempo para. Então, como é que ele vai continuar o colapso se o tempo parou ali?
Então tem alguns problemas com relação ao buraco negro. Essa hipótese que eles colocam de buraco negro, que todo mundo aceita, não é tão simples, é muito complexo, na verdade. O Einstein, por exemplo, ele não acreditava que existiam buracos negros. O Einstein ele rejeitava tacitamente, não, buraco negro não pode existir. Né? E com relação a esse objeto que foi observado tanto no centro da Via Láctea quanto no centro da Messier 87, na Messier 87 tem mais ou menos uns 4 bilhões de massas solares. Na Via Láctea, 4 milhões, né? 4,3 milhões de massas solares. Então, os objetos mais massivos conhecidos, as estrelas mais massivas, objetos assim, eu quero dizer, que não serão compostos, por exemplo, galáxia é composta por várias estrelas. Né? Uma estrela é um objeto que tem uma superfície mais ou menos definida, galáxia é um objeto nebuloso. Né? Dentro dos objetos definidos, os que têm maior massa são as estrelas, assim, tirando os buracos negros. A massa de uma estrela, massa que uma estrela pode ter de massa, é mais ou menos 130 a 150 massas solares. Porque se ela tiver uma massa muito maior que isso, ela não consegue ter equilíbrio hidrostático, ela vai se esparramar e vai formar meio que uma nebulosa e não uma estrela. Embora, no universo primordial, talvez tenham surgido estrelas mais massivas em condições diferentes de temperatura, de pressão, em ambiente todo diferente. Mas no estágio atual do universo, o limite de Eddington provavelmente determina mais ou menos um limite superior de massa. Então, provavelmente não existem estrelas com massa muito mais do que 130, 150. Tem alguns casos que eles apresentam estrelas com supostamente 200 massas solares, mas depois eles acabam revisando. Geralmente eles fazem isso para conseguir publicar o artigo, eles inventam lá os dados, distorcem um pouco, maqueiam um pouco e colocam lá que tem 200, 220, passa mais uns 2, 3 anos, alguém vai lá e mostra que não era aquilo, que era 150, que era 140. Né? Mas enfim, tem esse limite de Eddington. Então, às vezes, o máximo que uma estrela pode ter é isso. Não tem outros objetos que nós conhecemos que sejam um objeto só, porque galáxias são vários bilhões de estrelas, né? Tem massa maior, mas só que não é um objeto só. A estrela também você pode interpretar como sendo várias moléculas, que é um plasma e tal, mas assim, é um objeto muito mais coeso do que uma galáxia que tem muitos espaços vazios, né, intermediários, do que uma estrela. Então, vamos interpretar como uma estrela um objeto só. Né? Então, e o buraco negro com 4 milhões de massas solares, o que seria então um objeto que tem uma massa muito maior que do maior objeto teoricamente consistente com a física conhecida? Então eles tratam como sendo um buraco negro e assumem que foram várias estrelas que colapsaram, depois formaram vários buracos negros de massa estelar, que são geralmente de 8 a 30, 40 massas solares, que é o núcleo que sobrou, né? Uma parte eles perdem no envelope, e depois esses buracos negros foram coalescendo, formando um cada vez maior, até que se formou aquele com 4 milhões. Então, quer dizer, o motivo pelo qual eles supõem que é um buraco negro é porque o único objeto que nós conhecemos, teoricamente, que seria consistente com essa massa e com as outras propriedades observadas. Quer dizer, ele não emite luz, né? Porque o que se observou, e nem foi observado, o que eles fizeram foi uma interferometria de longa linha de base. Né? O que eles fizeram, que eles falaram que era uma foto, não é uma foto. Eles têm um modelo, tanto é que se você pega o da Messier 87 e o da Via Láctea, é a mesma imagem. Eles pegam a mesma imagem, eles ajustam os pontos, né? E eles deformam, inclusive eles embaçam um pouco, eles aplicam aquele desfoque gaussiano proposital ali do Photoshop, equivalente do Photoshop ao desfoque gaussiano, para não ficar muito artificial, mas aquilo é artificial. Eles têm um modelo que descreve como deveria ser um buraco negro observado de um certo ângulo. Essa é a hipótese, tem um modelo. O modelo é um matemático, ele tem um desenho nítido, né, uma imagem nítida como deveria ser. Inclusive o próprio Kip Thorne, que ele descreve aquele interestelar, por exemplo, como é que seria aquele buraco, o formato do buraco negro que a gente observou, foi o Kip Thorne que deu aquela consultoria, como seria esperado. E eles fizeram também com relação a essa foto de buraco negro, você tem um modelo, ele tem que ser daquele jeito, só que no interestelar estava bem nítido. Né? E da foto eles, entre aspas, eles embaçaram, né? Eles desfocaram intencionalmente para ficar mais natural aquilo lá. E também, não foi que eles fizeram de malandragem, eles fizeram aquilo porque já que você tem um erro grande ali, a imagem não é aquela imagem bonitinha, nítida. Se você pega, por exemplo, uma foto de Júpiter, de Saturno, ela é bem nítida, porque você tem informação que permite você gerar aquela imagem nítida. Agora, se você tem, por exemplo, sei lá, essas galáxias recentes fotografadas pelo Hubble, pelo James Webb, que estão... você não tem ideia. Plutão, por exemplo. Antes da sonda que chegou em Plutão, você tinha um negócio todo pixelizado ali e tal, né? Você poderia colocar um modelo com alta resolução, mas seria bem fake aquilo, né? Então eles pegavam... Só que Plutão é uma imagem real, uma imagem realmente, foi uma foto real de Plutão. Ou um empilhamento de várias fotos, né? Para melhorar a resolução, mas é um empilhamento de foto de Plutão, de outros objetos. No caso do buraco, não é uma foto. Eles têm um modelo teórico
que é aquela imagem, e eles têm, com a interferometria de longa linha de base, como é que funciona? Como é que funciona a interferometria? Né? No caso do Michelson e Morley, do Foucault, por exemplo. Do Foucault, você tem você tem uma fonte de luz. Na época eles usavam vela, era uma vela mesmo, mas atualmente se usa laser. Né? Você tem um laser que ele emite um feixe de laser e você tem um semi-espelho inclinado 45 graus. E ele é semi-espelho por quê? Porque ele vai refletir uma parte num ângulo de 90 graus para cá e a outra parte vai atravessar e vai para lá. Né? E aí você tem um sensor aqui e um sensor aqui. As distâncias que você calibra aqui não são muito precisas. Você coloca, sei lá, 99,99% de precisão das distâncias aqui. Só que não importa muito isso, porque o que você vai medir vai ser a interferência das franjas que vão formar a onda. Porque assim, o laser o que é? Uma onda eletromagnética que está se propagando. Né? Ela pode formar uma interferência construtiva ou destrutiva, dependendo se as ondas vão estar sincronizadas de uma maneira ou outra. Então esse feixe ele vai bater no anteparo, lá no outro espelho que tem lá, e vão retornar e vão atingir um sensor. Se essas ondas voltarem se sobrepondo perfeitamente, eles vão tentar ajustar aqueles espelhos nanometricamente para ficar as ondas sobrepostas perfeitamente. Ajustaram ali e ficou sobreposto. Né? Ficou bem certinho. Se isso acontecer... Ondas construtivas. Eles ajustaram a primeira vez. No caso, aquele LIGO, por exemplo, que mede que detecta ondas gravitacionais. O LIGO funciona basicamente assim. Né? Não é exatamente, mas é mais ou menos isso. Em vez de luz, ele vai usar as ondas gravitacionais. Sim. Então ele vai se propagar. Então ele calibrou, as ondas ficaram construtivas. Ficou ali bonitinho. Se aquele eixo comprido, né, ele tem dois, se um dos eixos variar um pouquinho o comprimento, as ondas que estavam construtivas, elas vão não ficar exatamente sobrepostas. Então ele não sabe exatamente o comprimento daquele negócio. Eles falam que tem uma diferença, o erro é menor que o tamanho de um núcleo atômico. O erro é menor do núcleo atômico é nessa calibração, e não no comprimento do negócio. Não conseguem medir o comprimento do negócio com uma precisão dessas. Né? Eles conseguem calibrar depois para que assim, as ondas fiquem sobrepostas. Ficou sobreposto. Se deixou de ficar sobreposto, eles pressupõem que foi provavelmente por esse efeito. Claro, você tem deriva dos continentes, o negócio é grande demais, a sensibilidade é gigante. Por exemplo, o Michelson e Morley passava carruagens na frente do laboratório, os cavalos batendo perturbavam o experimento que ele fazia lá dentro. Então, quer dizer, ele teve que colocar em cima de uma piscina de mercúrio, né? Eu não sei se foi de mercúrio que ele colocou, mas geralmente se coloca atualmente em piscina de mercúrio para ficar flutuando e dissipar a onda de choque, para não perturbar esse tipo de coisa. Nossa. Caramba. Então a gente estava no buraco negro, não sei como é que a gente... Porque a gente... Eu vou uma aula aqui. Para medir, que a gente comecei a falar de interferômetro, interferometria... interferometria de longa linha de base. Então, eles usam interferometria de longa linha de base para determinar a intensidade de luz que eles veem em diferentes... Foram vários laboratórios em várias posições do planeta. Eles, em vez de eles fazerem com interferômetro como o LIGO, que tem acho que 4 km de comprimento cada eixo, né? O Michelson e Morley tinha alguns metros, alguns centímetros, alguns metros, né? O do LIGO tem uns 4 km, eu acho. E no caso do buraco negro, ou suposto buraco negro, eles consideram vários laboratórios em várias posições diferentes na superfície, simultaneamente ou quase simultaneamente tentando receber informação, e trataram, eles sincronizaram os laboratórios, né, e tentaram tratar como se fosse um interferômetro. Não era um interferômetro estrutural, como o do Michelson e Morley ou o LIGO, mas a ideia é a mesma, é de medir quando você tem uma sobreposição da onda, que vai ter uma interferência construtiva ou destrutiva, e aí se você variou um pouquinho aquilo, né, você teve um sinal de que houve uma variação na distância do negócio. Então, tanto é que o buraco negro, quando eles observam o buraco negro, quando você vê uma imagem assim, plana, assim. Certo. Eles veem um negócio assim. Aquela imagem que eles pegaram por exemplo, nós estamos aqui na Terra, o objeto está lá. Geralmente a gente vê uma coisa aqui. A imagem que nós vamos ver vai estar nesse plano aqui. Nesse caso, a imagem vai estar nesse plano aqui. Entendi. Porque eles vão medir os pontos que vão formar a intensidade da luz em diferentes observatórios. Vão pegar pontos, fizeram bilhões de observações, né? Um banco de dados gigantesco. Inclusive eu tentei baixar, mas nem consegui baixar. Um banco de dados enorme, né? E tem vários terabytes de dados. Então eles pegam vários pontos Só que, embora sejam vários pontos, mas eles são
muito redundantes, foram tipo uns 10, acho que menos de 10, foram uns 8 observatórios diferentes. Então são vários pontos, mas são redundantes de regiões. Então eles pegaram de uma posição equivalente aqui, tipo 8 pontos. Nesses 8 pontos foram bilhões de pontos em cada ponto. Né? Em cada observatório detectou bilhões de pontos. E eles usaram esses pontos para reconstruir essa imagem, colocando aquela imagem no modelo, sobreposta àqueles pontos que eles pegaram as intensidades em cada região, certo. Qual o melhor ajuste daquele objeto que eles têm, o modelo, para que ele se encaixe nos pontos que eles observaram, porque eles observaram o buraco negro como aquela imagem inteira. Eles pegaram 8 pontos específicos. Né? É como se você pega, por exemplo, você pega uma imagem, você pega um quebra-cabeça de 1000 peças. Você tem 1000 peças no quebra-cabeça, você tem 8 peças desse quebra-cabeça. Estão no lugar correto. E você tem uma imagem... Eles já estão no lugar correto ali. Está nas posições certas. 8 peças na posição. E você tem 1000 fotos de pessoas. Você tem que ver qual dessas fotos de pessoas, ou você tem uma foto de uma pessoa. Só que em vez de ser quebra-cabeça retangular, é um quebra-cabeça circular. Você tem como que você vai girar a imagem da pessoa para ter o melhor ajuste naquele quebra-cabeça que você tem ali. Então o que eles fizeram de fato foi, eles não tiveram foto de nada, eles mediram a intensidade de luz em pontos específicos, 8 pontos, ou 10 pontos, não sei quantos observadores foram, bilhões de vezes para ter uma amostra estatística para filtrar ruídos e coisas assim, né? E depois eles sobrepuseram aquele modelo, quer dizer, aquela imagem que eles colocaram é um modelo. O que eles têm, na verdade, são 8 pontos de intensidade de luz. É isso que eles tiveram, na verdade. E não é luz do buraco negro, é do disco de acreção que se forma em volta do buraco negro. Porque o buraco negro em si não emite luz também. Então, assim, não foi uma foto. Eles falam que não foi uma montagem. Foi uma montagem, mas não é uma montagem... Assim, baseada em fatos reais. É uma montagem baseada em fatos reais. É uma montagem... Eles tentaram reconstruir uma estratégia extremamente inteligente, interessante. É uma montagem, mas não é uma montagem inventada. É uma montagem baseada nos dados que eles coletaram. Né? E me fala uma coisa. Qual que é a maior importância, a maior contribuição para a humanidade da gente entender o funcionamento do buraco negro hoje? Eu acho que hoje quase nada, assim, a gente não tem. Eu acho que não. Tem muita coisa que eles tentam, por exemplo, a fórmula de Bhaskara. Né? O Felipe Neto estava falando, criticaram, desceram o cacete, vários matemáticos, vários professores desceram. Quantas vezes você usou na vida? Quantas vezes você usou na vida a fórmula de Bhaskara? Eu usei muito fora da escola. Fora da escola. Porque você usou para tirar nota na escola. Você usou no mundo real, assim, para resolver um problema do cotidiano. Não. Sendo que você fez da áreas exatas. Agora imagina uma pessoa em geral, assim, típica, média, assim, que não sabe. Eu vou te falar, hein, pelo que você acabou de dar de exemplo, eu acho que ela é super importante. A fórmula de Bhaskara? É, porque você falou que o seu Felipe Neto criticou, com certeza ela é importante. Porque só... Então, deve estar errado. Só critica a coisa. Não, eu não tenho nada contra o Não, nem eu, nem conheço. Inclusive, eu achei, quando o Monark teve aquele problema todo, o Felipe Neto foi uma das pessoas que defendeu o Monark, né? Que eu acho, inclusive, muito elegante da parte dele. E o Monark... eu acho que o Monark, inclusive... Qual dos problemas do Monark? Esse agora, recente? O mais grave. Aquele, tá. Aquele que ele foi acusado de... Que defende do partido lá, da existência. E o Felipe Neto foi uma das pessoas que defendeu. Ele não disse que o Monark estava certo, mas ele falou que o Monark não era nazista. Sim, e não ele não tem nenhum indício. Né? Não é. Absurdo. Não é. E tem uma professora de filosofia da USP que fez uma declaração pública que o Monark não só era nazista no nível 10.